Olá, pessoal do terceiro ano. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Nas aulas de sociologia, a gente falou de dois meios, o urbano e o rural, os quais são estudados pela sociologia de forma a não só querer caracterizar os dois, mas tentar explicar como se deu a junção desses dois, que é o que a gente vive hoje. Nós temos aí um contato com o meio rural e o meio urbano que muitas vezes até se confunde. E nós até fizemos isso na nossa aula de introdução, falando da nossa cidade. Nossa, Igarapé é o quê? É rural? É urbano? Como é que funciona isso no nosso meio? Como a gente pensa assim? Inclusive quando a gente compara a nossa cidade com cidades maiores ou cidades menores. Então a gente entende que tem essa fusão dos dois meios, tanto o meio rural quanto o meio urbano, e muitas vezes a gente não sabe nem diferenciar de fato se o meio é rural, se é urbano, porque eu passo numa estrada, tá lá cheio de horta, cheio de gente mexendo com a terra, mas o meu sinal de Wi-Fi tá lá super tranquilo, tô conversando no WhatsApp, né? Então, quais são as características de cada meio, como eles se fundem, mas principalmente sociologicamente como isso foi sendo estudado, toda a questão do êxodo urbano, do êxodo rural, como as pessoas têm essa necessidade no seu meio de mudar de ambiente, as características que vão a cada dia seduzindo as pessoas, ora a irem para o meio urbano, ora para irem para o meio rural. Então, essas foram as discussões sociológicas que nós tivemos e que eu vou dar uma organizada agora numa linha do tempo para a gente fazer uma espécie de revisão. Então, nós começamos relembrando que nos períodos mais antigos, nós tínhamos um espaço rural maior, mais pessoas no campo, mais pessoas vivendo o que a terra dava, e quando isso dava em grandes quantidades, aquilo era colocado para o comércio, e o comércio basicamente se dava nos meios urbanos, então já tinha uma ligação entre os dois meios, né? Então a gente entende que desde o processo civilizatório, desde as primeiras civilizações, quando o homem começa a fixar ali sua habitação, por meio, né, da possibilidade de produzir o próprio alimento, a agricultura, a domesticação de animais e tudo mais, a gente vê que esse processo ele já começa com essa ligação entre o meio rural e o meio urbano. O que é interessante de a gente estudando, obviamente, pós-pré-história, nesse momento onde a sociedade era mais simples, quando as sociedades começam a se tornar mais complexas, ou seja, com mais atividades, profissões, mais funções para as pessoas, que não necessariamente seriam só divididas entre gênero, mulher e homem, quando a gente começa a falar de sistema político, constituição, né, conjunto de leis, quando a gente começa a falar de escrita, quando a sociedade se torna mais complexa, esse processo do meio urbano com o meio rural, ele começa, inclusive, a ter uma ligação maior. Então, a sociologia vai mostrar pra gente que não tem o lugar ideal. Cada um vai ter o seu lugar ideal. Mas como a gente pode fazer para viver nesses lugares que a gente escolhe viver, ou que muitas vezes a pessoa ela se sente ali presa a algum tipo de espaço, né? Como a gente faz para lidar com essas situações e entender mesmo o meio no qual a gente está. Quando eu digo presa, por exemplo, na Idade Média as pessoas se prendiam pela terra. Então, às vezes a pessoa nem gostava tanto de estar ali no feudo, mas ele era filho do fulano que já era agricultor. Se ele saísse, ele ia perder a posse de terra. O vassalo era pior ainda a situação. Então, assim, os descendentes se sentiam presos àquela terra. Era uma situação mais de tentar manter um bem. Hoje em dia não, as pessoas vendem, alugam, elas têm uma mobilidade muito maior, elas se sentem menos presas à terra. Inclusive a questão de, foi aqui que meu pai nasceu, eu quero viver e morrer aqui, isso passou, né? Não é da nossa época. Então na sociologia a gente vai estudando isso ao longo das épocas, né? Como inclusive a sociedade reage a essa a esse maior apego ou não à questão da terra. E que não, a terra não é só no processo rural, né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala de lote, loteamento e etc., a gente tem a visão urbana disso, de vender esses lotes. Aí quando a gente fala de hectares, não, eu não tenho hectares no espaço urbano. Quando eu falo hectares, eu já lembro mais do espaço rural. Então a gente tem até termos que são utilizados que a gente vai envolver mais em cada um desses meios. Então as principais características aí do meio urbano, além do comércio,
é a questão das construções, a necessidade de abertura de estradas, não só as construções civis, mas os aspectos públicos de uma administração, coisas que a gente não vê necessariamente no campo. E o campo a gente associa de fato mais aos processos agrícolas. E no Brasil, até a década de 1950, os processos rurais eles eram maiores. Mas já lá no início da década de 20, isso começa a mudar. Então, a gente tem até alguns gráficos, né, algumas pesquisas de sociólogos para entender por que esse êxodo rural, por que as pessoas quiseram sair do campo. Primeiro, pela modernização do campo, várias pessoas ficaram desempregadas. Segundo, a perda de terras em alguns momentos de dívida também foi alguma coisa relevante para as pessoas do campo, mas principalmente a modernização desse campo que tirou o emprego de muita gente e essas pessoas foram para as cidades. As cidades inchadas gerou várias inchadas no sentido de cheias, né? A densidade demográfica as alturas, a estrutura para essas pessoas não existiu, então eles saíam desempregados do campo e chegavam e ficavam desempregados na cidade. E isso foi gerando, inclusive, a questão do aumento da violência, toda uma falta de saneamento básico e estruturação para ter casa para todo mundo, para ter o saneamento básico para todos os lugares, inclusive as comunidades e por aí vai. Então, nesse contexto, o êxodo rural ele gera alguns problemas para as cidades. Só que tem um momento no qual as pessoas voltam para o campo, né? Quando a gente fala do êxodo urbano, onde as pessoas sentem a necessidade de voltar para o meio do campo. Por quê? Porque a modernização ela não só tira pessoas de lá, ela traz a possibilidade de outros recursos e de outros empregos. E existe sim, principalmente a partir da década de 90, uma maior interação desses dois meios, então é uma coisa um pouco mais recente na nossa história, então aqui a gente está falando mais focado na história do Brasil, e a gente entende, inclusive, como esse processo ele vai se expandindo entre essa comunicação do campo com a cidade de forma mais eficiente. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com educação, que vai expandindo esse processo e as pessoas vão entendendo que dá para fazer esse intercâmbio. E nesse processo todo de não só intercâmbio, né? A palavra interação ela é até melhor. Essa interação do campo com a cidade, não só do processo agrícola, mas também da tecnologia que vai para o campo, a gente vê que vai surgindo a necessidade de uma sustentabilidade, que foi o segundo capítulo do livro de vocês. Então, como viver de forma sustentável tanto no campo quanto na cidade? Então, essas práticas sustentáveis de, por exemplo, energias renováveis, toda a questão eólica, os processos de reciclagem, tudo isso a sociologia vai colocar como formas que as sociedades foram criando ao longo do tempo a partir dessa interação do campo com a cidade, que vai gerando inclusive uma qualidade de vida maior, as pessoas vão tendo mais filhos, a população vai crescendo tanto no campo quanto na cidade e obviamente também os gastos, o consumo, ele vai aumentando. Então, como tornar sustentável tanto o campo quanto a cidade foi o assunto aí do segundo capítulo de vocês, e vocês viram que as energias renováveis são assunto repetido, né? Inclusive, ele vai se repetindo aí como práticas positivas para a nossa sociedade. E, inclusive, a idade contemporânea fala muito disso. Desde o processo que começa a Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa, até os dias de hoje, a gente não fala só em ecologia no sentido ambiental, a gente também fala de ecologia pessoal. Então, a gente vê que, principalmente do século XX para cá, nós muitas vezes perdemos o cuidado conosco. O que a gente ingere no sentido físico, o que a gente ingere no sentido psicológico, que é outra coisa que a sociologia também traz como reflexão, que muitas vezes a gente não polui só o meio ambiente, a gente polui a nós mesmos. E como a gente pode trazer coisas sustentáveis, políticas sustentáveis, atitudes individuais sustentáveis para a gente ser mais saudável e para a gente também tornar o ambiente mais saudável. Então, de novo, repetindo aí as energias renováveis, as práticas de reciclar, o tentar consumir menos e, inclusive, a gente consumir menos
para o nosso psicológico menos coisas negativas. Então, como a gente pode se tornar mais produtivo, pessoas que constroem, não que destroem as coisas, como nós temos satisfação ao ter algum trabalho, não só feito de forma manual, mas muitas vezes com a nossa sabedoria de vida ou com a nossa experiência em alguma área. Então, tudo isso é, dentro da sociologia, algo considerado sustentável, né? Tanto para a nossa vida física quanto para a nossa vida psicológica. Esse foi o nosso terceiro bimestre. Até a próxima aula.